dualismo, famílias, laços corporais, laços espirituais. Vamos entendendo, né? Que a gente está se encaixando em tudo isso, para a gente fazer o melhor que a gente puder na nossa família. Obrigada. Agora, vamos nos animar um pouquinho, vamos dar um tempo assim quente, abafado, aí dá uma preguiça. Não, tá ligado. Porque parece que o transmissor de lá tá... tem que ser aqui na frente. Clóvis ainda está com problema lá atrás. Não? Mas estava desligado, é porque agora eu liguei. Tá ligado. Não, tá legal. É porque... Não faça isso, menino. Não entronche o negócio. Boa tarde! Que Deus, nosso Pai, nos ilumine sempre. E que o nosso amigo Jesus esteja sempre conosco, através dos nossos pensamentos, do nosso coração, e também expresso nas nossas atitudes para conosco e para com o outro. Né? Porque não adianta dizer, eu tenho Jesus no meu coração, louvar, e não amar o próximo. Porque amar o próximo não é andar só de braço dado com ele, não. É amá-lo, respeitar. O primordial para você amar o outro é você respeitar. Porque amar, sim, a todos, indistintamente, a gente não tem condições ainda. Mas se a gente respeitar o outro, aí a gente já está ensaiando uma forma muito boa para despertar esse amor na gente. Respeitar o próximo. Mas primeiro, antes de respeitar o outro, o que é que a gente precisa fazer? Se respeitar. Porque é aquela velha história, se eu não me dou ao respeito, se eu não desenvolvo o respeito por mim mesmo, nas minhas atitudes, na minha forma de agir, de me comunicar, de me relacionar, eu jamais vou receber de volta o respeito do outro. Não é assim? E eu me respeitando, eu vou ser exemplo para o outro também se respeitar. Não é assim? Porque muitas vezes a gente diz, mas por que fulano, parece até que ele não tem problema na vida. Tem problema, gente, todo mundo tem. Agora, só que você vai reagir e agir de acordo com o seu entendimento, com aquilo que você já desenvolveu. Muitas vezes a gente não está aceitando a situação que a gente está passando, mas a gente tenta se colocar ali e buscar as soluções. E não ficar reclamando, se maldizendo, nem isso. Mas o tema hoje é essas famílias corporais e essas famílias espirituais às quais todos nós pertencemos. Não é? A gente separa família corporal, família espiritual. Mas se a gente for olhar, é um conjunto, né? É algo que está ali, envolvido constantemente. A gente separa para poder a gente explicar, né? Porque a gente aprendeu que a família é o quê? São os componentes daquele grupo que vem através de ancestralidade, ou seja, são pessoas que vêm, vamos dizer, a primeira coisa da família corporal, qual é? O sobrenome, não é? O sobrenome. Você de que família? Eu sou da família Fernandes. Eu sou da família Soares. Eu sou da família Silva. A família maior que existe no planeta Terra é a Silva. É um nome o mais comum, né? Mas para todas essas coisas foram criados o que, gente? Brasões. O quê? Coisas materiais, símbolos materiais, né? Brasões. Aí você tem pessoas que só se relacionam com o outro
se souber o sobrenome e de onde aquela criatura vem. Para saber se aquela criatura realmente merece a consideração e a amizade dela. Olha só. Né? Só na questão que aparente, né? Material. Porque o cara pode ter um sobrenome conhecidíssimo. Teve um ancestral que foi um cara maravilhoso lá atrás, né? Que inventou, vamos dizer, um medicamento. Vamos dizer, dá um exemplo. O cara que criou, como Sabin, né? Que fez a vacina para paralisia infantil. Quer dizer, um cara que teve uma ideia e que contribuiu para quê? Para toda a humanidade. Para erradicar uma doença que deixava, ou às vezes até matava, e deixava sempre sequelas. Pessoas que eram marcadas por resto dessa existência, né? Sem poder muito se locomover. Então, o cara tem o sobrenome, Sabin. Mas será que todo mundo que tem esse sobrenome tem esta capacidade dele? Então, eu não posso medir hoje com esse sobrenome por conta dele. Não é assim? Por quê? Porque o nome é uma questão material. Eu tenho que medir o outro pelas questões espirituais e morais. Eu estava assistindo um vídeo daquele pastor, como é o nome dele, meu Deus? Que tem a cabecinha branquinha, ele é bem engraçado. Eu adoro ver isso. Pronto, ele, Cláudio Duarte. Eu estava vendo um vídeo dele, ele falando sobre ser feliz, ou sorrir, um negócio assim. E ele estava falando, disse, eu estou aqui não como pastor, vou conversar com vocês sobre esse tema. E ele citou uma passagem do Velho Testamento, do Novo Testamento, uma carta de Paulo às Telassonienses, eita, nome errado, danado de ruim de dizer, aonde tem lá no finalzinho, aonde Paulo diz que nós fazemos parte de 3 coisas. Nós somos integral. Olha só, naquela época, Paulo já tinha essa mentalidade. Nós somos integral. Nós somos corpos, almas, corpos, almas e espírito. Não fala em Espírito Santo, não. É espírito mesmo. E eu fui para lá. Quando ele citou, eu quero ver o que é que ele vai falar. E ele falou muito bem. Certo? Claro que não fala como um espírita, porque a gente já puxa para uma parte mais profunda, né? Da nossa essência. E ele fala de acordo com a linguagem evangélica, né? Que puxa para uma coisa, puxa para outra. Mas muito bom o pensamento dele, o raciocínio dele foi fantástico. Então, realmente, nós somos essas 3 coisas, enquanto corpo, quer dizer o quê? Nós participamos das coisas materiais. Nós nos movimentamos nas coisas materiais. Enquanto alma, nós nos movimentamos, vamos dizer assim, emocionalmente, né? Psicologicamente, porque faz parte da mente. E o espírito não é tudo espiritual. É própria característica do espírito de cada um de nós. Né? Não é um espírito que comanda tudo, como o pessoal diz, é o Espírito de Deus que está na gente. Sim, o Espírito de Deus, quando Ele nos criou, que Ele tirou uma partícula divina dele para cada um de nós, para que a gente fosse realmente filho deles, ou seja, criado dele, a partir dele. Né? Mas nós somos espíritos, somos individualidades. E essas individualidades, elas vão vamos dizer assim, se educando à medida que esse espírito criado por Deus foi tendo as oportunidades de vivenciar no corpo físico
também fora dele, mas principalmente no corpo físico, as experiências que o corpo físico podia proporcionar a ele. Né? A se sentar numa universidade ou numa escola para fazer primeiro o básico, depois ir para uma universidade, depois criar livros, isso, aquilo, outro, né? Ser um grande escritor, ser um grande advogado, isso aí, e vai. Mas a parte, aí se a gente for analisar, é só a parte material aí? Não. Se a gente for olhar, tem a parte o quê? Da alma, o conteúdo total dele, através dessas várias existências, dessas várias experiências, que ele foi acumulando. Foi acumulando o quê? Conhecimento. Mas também foi errando. Não só aproveitando as oportunidades, mas muitas vezes colocando os pés pelas mãos, quando ele se deixava levar por sentimentos pequeninos, principalmente o nosso maior sentimento que gera os outros, que é o egoísmo. Então, quando o homem começou a se posicionar, né, dessa forma egoística, ele foi contraindo débitos, ou seja, ele foi errando, ele foi indo de encontro, passando por cima das leis divinas, e ele foi acumulando justamente esses débitos, que eu não chamo de débito, mas ele foi errando, e como existe a lei de causa e efeito, ele foi errando, mas essa lei que existe faz com que a gente tenha que reparar esses erros. Não é? Eu sempre falo aqui as 3 coisinhas. Há 3 regras boas. Né? Tomar consciência do erro, se arrepender do erro e depois querer reparar. São essas 3 sequências. Não adianta você só tomar consciência e pronto. Ah, eu errei. Minha culpa, minha máxima culpa. Não. Você tem que reconhecer, tomar essa consciência que errou e dizer, e agora? Mas eu me arrependo tanto de ter feito isso, porque tem gente que toma consciência e não se arrepende do que fez. Não é? Ou não é? Não se arrepende. Então, se ele não se arrepende, ele não vai querer reparar nada, porque ele não se acha culpado. Olha só. Não é? Aí não é com 10 Ave Maria, 20 Pai Nosso que você vai sanar isso, não. Você vai ter que voltar para uma nova existência, ou seja, uma nova experiência no corpo material, e para isso você vai precisar de quê, gente? De uma família. A primeira instituição que nós precisamos, é necessário para a gente, é primordial. Ninguém pode viver sem família. Aí diz assim, mas e os órfãos? Mas de qualquer maneira ele veio numa família. Essa família o rejeitou por várias coisas, né, que não importa para a gente. Ou então estava no próprio projeto dele. Né? Por quê? Porque muitas vezes em outra existência ele tinha uma família muito legal, certo? Uma família de amigos e ele traiu a todos. Né? E aí o quê? Vem, olha só, mas ele passou por esse processo de arrependimento e de reparação, porque senão ele não teria reencarnado, e nessa reencarnação ele teria, não como castigo, mas como reparação, ficar sem, vamos dizer, as benesses de uma família estruturada, que o amava, né? Porque ele rejeitou isso. Ele se deixou levar pelo egoísmo. Então, o Espiritismo consegue explicar tudo isso para a gente. E o conceito de reencarnação é primordial. Gente, se a gente não acreditar na reencarnação, claro, eu sempre digo, mesmo que você não acredite, mas você vai passar pelo processo, não tem como. Porque eu sempre falo, gente, reencarnação é uma lei divina, é algo universal. Você só vai deixar de reencarnar quando você não precisar mais ocupar um corpo para aprender através daquele corpo ou reaprender. Não é? Então, eu sempre já falei aqui que muitos de nós participam do nosso projeto reencarnatório.
Aí, por isso, não adianta dizer assim, ai, eu não pedi para nascer. Hã? Ah, não. Por que eu vim para passar por isso? Não pedi isso, não. Pediu, sim. Pediu. Só que quando chegou aqui, esqueceu. E é uma benesse para nós esquecermos. O esquecimento. Como os gregos falam, você passar no rio do Létis, aonde chega o rio do esquecimento. Alguns passam, mergulham todinho, outros não mergulham muito não, aí lembra alguma coisa, né? Muitas vezes a gente tem déjà vu, muitas vezes a gente diz assim, menina, eu já me vi numa situação igualzinha a essa, né? E não foi agora porque eu não tive essa oportunidade de estar passando por isso, então deve ter sido em outra existência. Então, essa reencarnação é primordial. E o que está acontecendo com as famílias? Que é o núcleo onde a gente pode justamente vir para aprender e para reaprender. No planeta Terra, como é um planeta ainda de expiação e provas, ainda vai continuar um pouco, porque a gente ainda não... Mesmo no processo evolutivo da gente, ainda vai demorar muito para chegar a ser espíritos mais perfeitos, né? A gente ainda é muito imperfeito e vai continuar assim ainda um bocado. Vai se melhorando aqui um pouquinho, se melhorando ali um pouquinho, mas, claro, a gente tem o quê? A eternidade toda para isso, porque o espírito é imortal. O corpo não, o corpo perece, mas o espírito não. Então, as famílias são justamente formadas dessa forma, veja bem. Agregações por afinidade. Por afinidade. Em tudo nós precisamos de afinidade. Para formar um grupo de pessoas para determinada coisa, quem é que vai? Vamos formar um grupo de estudo. Estudar o quê? Estudar espiritismo. Quem é que vai? Quem tem afinidade para isso, não é? Então, as famílias vêm assim, por afinidades. Aí você diz, mas Amália, se for por afinidade, então todas as famílias eram para ser bem felizes. As famílias eram para ser maravilhosas. Não era para ter briga, não era para ter rixa, não era para ter despeito, porque olha os sentimentos que eu estou falando que tem na família. Despeito, inveja, não é? Vem a questão da inveja na questão, o ciúme está ali, né? Os filhos dizendo que a mãe gosta mais de um, ou gosta mais de outro, não sei o quê. Então, a gente vai observando que esses espíritos são todos espíritos altamente imperfeitos, cheios de sentimentos negativos. Tem outras famílias que a gente observa que são famílias que são mais, vamos dizer assim, se entendem, né? É um por todo e todos por um, não é assim? Feito os 3 mosqueteiros, não é? Tem famílias que é assim. Apesar de que essas mesmas famílias que brigam, que vamos dizer assim, que se choca, que se atrita, né? Mesmo assim, mexa com um para ver. Né? Quando mexe com um, parece uma caixa de maribondo. Por quê? O que é que acontece aí? Vem a questão da consanguinidade. Certo? Tem pessoas que falam assim, o sangue fala mais forte. Não é o sangue em si, mas é esse sentimento desse conjunto aonde eu estou inserido. E que como eu não sei por que é que eu estou inserida ali naquele grupo, eu me acho fazendo parte dele e como parte dele eu tenho que defender. Não é assim? Tenho que defender. Você vê uma matilha, né, de lobos, de cães. O que é que acontece? Tem os machos alfa, a fêmea alfa, e o resto tem que obedecer. Quando todo mundo obedece, não tem briga, não é? Mas quando um começa a ficar rebelde, o que é que acontece? Vem as brigas. Se a gente for analisar, na família não é assim? Não é? Por que é que acontecem as brigas? Porque muitas vezes os filhos não respeitam os pais. E por que não respeitam os pais? Porque os pais não se dão a respeito. Me desculpem, ou não é?
Porque, olha, quando um pai diz assim, vai orientar, isso aí é clichê, que todo mundo já fala. Filho, não minta. Essa é a história mais comum que tem. Filho, não minta. Mentir, olha, quem mente morre e vai para o inferno. É assim que fala, né? Olha, papai do céu vai castigar você. Não é assim que fala para as crianças, logo pequenas? Aí chega uma pessoa na porta, muitas vezes a pessoa está devendo alguma coisa, vem a pessoa cobrar, ele sabe que a pessoa vem cobrar, o que é que ele diz? Filho, vá ali e diga que eu não estou. Olha só, a confusão na cabeça do filho. O pai disse não mente, a mãe disse que não mente, e na mesma hora ele mandou ele mentir. Então isso faz o quê? Isso rompe essa educação através do respeito. Porque aquele filho não vai respeitar aquele pai porque ele não está se dando respeito. Não é não? É uma coisa bem simples, bem simples. E esse raciocínio é justamente quando a gente compreende que nós somos espíritos em processo evolutivo, nos educando, refazendo os erros. E a gente diz assim, errar é humano, mas continuar no erro é burrice. Que burrice é essa? Porque você sabe que aquilo ali é errado e faz. E você sabe que vai ter consequências. Aí quando as consequências chegam, ai meu Deus, ai Jesus, ai Maria, minha Nossa Senhora de Santíssima do Céu. Espera aí, foi você. Assuma a culpa. Né? Então, as famílias, gente, corporais, são passageiras. Né? Às vezes, tem laços que ficam fortificados. Né? Veja bem como é interessante a família. Maravilhoso. Eu acho isso fantástico. A reencarnação, né? E a gente falar de família, é fantástico ver isso aí. Dois espíritos que não eram muito afins, mas que teve a necessidade de vir na mesma família. E tem aquela certa animosidade. Né? Muitas vezes, em outra existência, causou um dano tão terrível ao outro. Né? O outro perdoou. Perdoou, mas não esqueceu. É impossível a gente esquecer o que aconteceu, gente. Está gravado. Então, não adianta. A gente vai lembrar. Agora, a gente não pode fazer com que aquela lembrança cause em nós a mesma sensação de quando foi, vamos dizer assim, de Vera, no bate, entendeu? Aí você não perdoou, porque perdoar não é esquecer. Eu acho interessante, eu acho que foi Rossandro Klinde que eu vi dizendo isso. Ele disse, como é que a gente vai perdoar? É preciso a gente ter Alzheimer. Aliás, esquecer, é preciso ter Alzheimer, né? Nessa existência. Para eu esquecer algo que alguém me fez tão terrível, certo? Que causou tanto dano a mim, vamos dizer, materiais, morais, espirituais. É impossível eu esquecer. Então, quando eu lembro, eu tenho que ter aquela lembrança, mas aquela lembrança não pode me fazer o mesmo mal que me fez naquela época. Esse é o verdadeiro perdão. Entendeu? Porque eu não estou me magoando. Eu conto, eu passei por um problema agora, 2020, seríssimo, seríssimo, de questão moral, espiritual, financeiro, tudo. Mas me chocou? Me chocou, claro. Eu não esperava. Né? Eu não esperava. Você ter confiança numa pessoa de olho fechado e depois você descobrir que aquela pessoa não é nada daquilo, é um choque muito grande. Mas você tem que parar. Você não pode botar a mão na cabeça e sair doida, correndo, dizendo, ai meu Deus, ai, o que foi que eu fiz? Eu fiz alguma coisa, eu estou reparando alguma coisa. Certo? Estou reparando alguma coisa. Então eu tenho que me acalmar e verificar o que é que está envolvido ali. E em que grau de evolução eu estou. Certo? Isso dentro da família. Certo? Uma família constituída há 45 anos. Certo? De repente,
Ruiu tudo. Era um sonho. Era um sonho. Acabou. E eu tenho que aceitar isso. E eu tenho que viver. E eu tenho que me respeitar. Eu não posso porque, mas já estou velhinha. Outra... Não, gente, espera aí. Eu estou nessa existência já com 68, mas tudo que eu aprender aqui vai me servir. Porque eu sou um espírito em processo evolutivo, então eu vou ter outra oportunidade de reencarnar, e essa vivência minha, essa forma como eu lidei, como eu compreendi, vai servir para mim numa outra existência, e até mesmo lá no mundo espiritual. Né? Então essas famílias, veja bem, quando uma família se dissolve dessa forma, né, se houver ódio, vai ter o quê? Vai ter amarra. Vai ter amarra. Se tiver ódio, fica ódio. Vai ter amarra. Você vai ficar preso. Você vai ter que voltar amarrado ali para refazer. Não é? Mas se você não tem ódio, você compreendeu, você viu que aquilo ali era algo que depois você lá na frente ia ver que foi bom, era necessário que acontecesse, aí você está liberto. Essa é a liberdade. É você entender o que está se passando com você. Principalmente na família. Porque é lá na família que a gente vai aprender a agir e reagir para poder lidar com o outro na sociedade. Nos outros grupos que a gente vai fazer parte. Né? Hoje eu me vejo com 68 anos, entrei aqui em 93, eu conhecia a doutrina de leitura, mas eu era uma casca grossa. Eu precisei o quê? Da convivência, de ver os exemplos, na mediúnica, certo? Doutrinando, ou então dando passagem a espíritos, e vendo o que é que cria esses laços, essas amarras, para que você fique perpetuamente indo e vindo na mesma família, tendo os mesmos problemas, que não é para isso. É para a gente evoluir. Essas famílias carnais têm espíritos afins, mas têm espíritos que são inimigos. E por que vem na mesma família os inimigos? Justamente para aprender a se amar. Mas esse se amar não é aquele morrer de amor, não. É se amar, se respeitar. Começa a respeitar o outro. O outro é totalmente diferente de você, pensa totalmente diferente, mas você vai respeitar. Ele é seu irmão, consanguíneo. Então, essa consanguinidade vai te dar justamente esse lado de raciocinar desse jeito. Ele é meu irmão. Como o pai e a mãe dizem, é meu filho. Isso é muito forte, esse sentimento de irmãos consanguíneos. Mas é mais forte ainda o sentimento de irmãos espirituais. Não é? Que nós encontramos dentro da família. É raro um pouquinho, porque, como eu disse, a gente ainda está num planeta ainda de expiação e provas. Então, a gente está ainda se reconciliando, aprendendo justamente a se respeitar. Mas, quando a gente encontra alguém que faz parte da família espiritual nossa, onde é que a gente encontra ele? Pode encontrar na família, mas pode encontrar fora da família, na família corporal, mas pode encontrar fora da família extracorporal, ou seja, na nossa família espiritual. É aquela criatura que eu conheci ontem, mas parece que eu já conheço há não sei quantos anos, e realmente você conhece. Entendeu? Quando eu não entendia isso, eu dizia, mas meu Deus, parece que eu conheço fulana há tanto tempo. Mas realmente eu conhecia. E quando eu comecei a conhecer a doutrina espírita, foi que eu fui compreendendo isso. Então, quando eu encontro alguém que eu me identifico, que a gente se dá bem, mesmo que ele
tem ainda comportamentos estranhos ao meu. Mas eu gosto dele. Eu gosto dela. Eu admiro. Ela tem uns pontos que eu admiro. Entendeu? Então, aquela criatura tem uma afinidade comigo. Ou então pode ser aquela criatura que eu convivi com ela lá no mundo espiritual muito tempo, que a gente não sabe muito quanto tempo fala. Convivi, me melhorei. Ela não se melhorou totalmente. Mas quando eu a reencontro, eu a amava lá. Eu continuo amando aqui. Não identifico, né? Mas sei que é uma criatura que é do meu coração. Então, as famílias espirituais, nossos parentes espirituais estão por aí, gente, espalhados. Né? Independente se é homem, é mulher, criança, você tem que aprender a identificá-los. E a gente identifica nessa afinidade. Mas pode ter afinidades boas, não é? Mas se você for, aí diz assim, mas Amália, e se a pessoa não for boa e não se afinar com o outro que é bom também? E se for um ruim, se afinando com um ruim? Afinidade também, só que negativa, né? Então, quando é muito negativo, você não consegue se afinar, por quê? Porque as energias não batem, porque essa afinidade são energias em movimento, de sentimento, certo? Sentimentos que exalam essas energias e que elas se movimentam. Então, quando eu tenho uma energia mais positiva e o outro é muito negativo, as minhas energias não se misturam. Vocês já viram água e óleo se misturar? Você bota água, bota o óleo. Mistura? A química responde, né? Porque um tem um peso mais alto, outro, né? Mas na gente é questão de energia, de vibração. Vibração o quê? Espiritual. Vibração o quê? Moral. Certo? Então, eu posso ter aqui na casa da vovozinha a minha família espiritual, aonde muitos membros não participam, mas participam alguns. Não é obrigada, porque eu participo da vovozinha aqui, todos os componentes da casa serem minha família espiritual. Isso é lei de engano. A pessoa fala, mas não é. Tem as pessoas que a gente se afina mais, né? Que a gente se ama, que a gente se sente bem, entendeu? Que bate os pensamentos. Claro que não é totalmente, né? Mas a gente consegue. Família. Eu falo assim porque a minha família, eu vim numa família, a primeira, né? Porque a outra quem formou fui eu, né? Enquanto mãe. Mas na minha própria família, como filha, eu fui, vou dizer como Rita ali, a ovelhinha negra da família. Mas não porque eu era errada. Não porque eu era torta. Não. É porque justamente era o contrário. Eu queria as coisas certas. Eu primava pela verdade. Eu não gostava desde pequena eu não gostava de mentira. Então, quem viesse com suas mentiras para o meu lado, já ia escutar. E tem uma coisa, nunca tive papa na língua. Como é? Língua presa. Eu sempre disse aquilo que está aqui. Eu não sei fingir. Eu posso até ser gentil, certo? Eu posso ser gentil com a pessoa. Mas não estou sendo falsa. Eu estou sendo só gentil, porque a gentilidade é uma coisa que a gente tem que desenvolver, mas sem ser falsa. Entendeu? Gentil. Valorizar as qualidades daquela pessoa. Não falar das negativas, mas dizer, você é assim, você é bonita, você se veste bem, você é inteligente, mesmo que ela não se afine comigo. Mas eu estou sendo gentil, porque tem coisas nelas terríveis que eu não concordo. Não é? Então, a gente tem que ser assim. Agora, jamais se fazer de fingida, de falso. Porque Jesus, foi o que ele mais combateu, foi a hipocrisia. A hipocrisia é o quê?
É você querer fazer com que o outro acredite que você é aquilo que ela está se fazendo, se passando. Olha como é, né? Que eram os fariseus, não era assim, né? Eles se mostravam de santo, vestiam roupa branca sem nenhuma mancha, as franjas, não sei o quê, mas em compensação eram terríveis, eram altamente orgulhosos, vaidosos, não tinha a menor consideração, não respeitavam ninguém, eles queriam ser respeitados, mas não respeitavam ninguém. Então Jesus contextou isso como uma parte lá no capítulo que tem dos ais, onde eles dizem, ai de vós, fariseus hipócritas, que são iguais a túmulos caiados, por fora branquinhos, maravilhosos. Você vai lá no cemitério, está tudo bem limpinho, né? Principalmente dia de finado, né? Tudo brilhando. Mas dentro, o que é que tem dentro? Osso podre, osso velho, ou então carne podre, em putrefação, sendo comido pelos bichos. Então, quando ele disse isso, é justamente, vai de vós, hipócritas. Ele diz, várias vezes ele fala em hipócritas. Por quê? Porque eles por fora eram santos, maravilhosos, como a gente vê por aí ainda, grandes líderes religiosos se fazendo de santo, né? Que na realidade não são pessoas terríveis. O pior de tudo é isso, é que quando você vai analisar o comportamento, as atitudes, mas mesmo assim que você nem convive com ele, porque se conviver ainda vai descobrir mais coisas, você vai ver que aquelas pessoas são sepulcros caiados, né? Que quer outra coisa, ele diz também, os hipócritas, né? É questão assim, veja bem, eu estou falando aqui para vocês, então, o que eu falar para vocês, eu tenho que fazer dessa forma. Eu não posso dizer uma coisa para vocês e fazer outra, entendeu? Quando, muitas vezes, eu vejo pessoas dizendo assim, uma vez a criatura que não entende ainda a doutrina espírita, né? Aí chega, ai, Amália, você é uma santa do Paoco. Santa do Paoco. Eu digo, menina, eu não sou santa coisa nenhuma, eu sou o Satanás. Ah, Amália, não diga isso, não digo, porque os Satanás são os sentimentos negativos da gente, que eu tenho muito ainda, entendeu? Tenho muitos. Agora, eu tenho sentimentos que para os outros é negativo, mas não são. É porque a gente não está acostumado a ver aquilo ali de forma diferente. Uma coisa é você ser, quando você é verdadeiro. Uma vez a mulher olhou para mim, depois eu ri, eu fiquei calada olhando para a cara dela, e depois eu fiz uma pergunta a ela. Ela chegou para mim e disse, que eu falando, eu digo, gente, pelo amor de Deus, falem a verdade, vocês ficam mentindo, inventando coisa. Eu digo, pois é, eu gosto da verdade. Ela olhou para mim e disse, mas quem fala a verdade, você mesmo fala a verdade, você é mal educada. Eu fiquei calada. Aí eu olhei para ela, eu digo, Jesus, me segura. Aí eu disse, eu sou mal educada. Ela disse, é. Ficar falando assim a verdade é ser mal educado. Eu digo, é. Você é cristã? Ela disse, sou católica. Eu digo, então, onde é que está o sim, não sei, morro, não sei quem, estou frio, certo? Ser uma pessoa sincera, né, verdadeira. Onde é que está? Quer dizer que eu sou mal educada porque eu falo a verdade. Você mente e aí você é educada? Aí eu digo, sabe o que é isso? Convenções humanas. Para você conviver na sociedade de hipocrisia, você tem que ser hipócrita. Eu disse, querida, pode me chamar de mal educada à vontade, mas eu jamais vou ser hipócrita. Isso aí, ó, está aqui. Eu não quero chegar no mundo espiritual e dizer, mas Amália, você com conhecimento, estudou tanto, pregou tanto,
mentindo, enganando, sendo hipócrita. Olha só, gente, é muito sério isso. Com que cara eu vou olhar para os orientadores espirituais? E pior de tudo, gente, olha, o que é pior ainda, porque aqui eu posso simplesmente jogar um pano em cima de mim, não vejo mais ninguém, pronto, né? Não estou vendo ninguém, a cara de ninguém. Mas no mundo espiritual eu não posso me esconder de ninguém. Porque nós somos o quê? Espíritos, em corpos translúcidos, em corpos que têm cor, e essa cor vai depender dos meus sentimentos. Esse corpo que vai ter um perfume de acordo com os meus sentimentos bons. Mas se eu for uma peste, eu vou exalar mau cheiro. Não é? Feito uma pessoa quando não toma banho, não bota desodorante, não toma banho nem de checo-checo. Quando chega junto de você, não tem cristão que suporte, né? No mundo espiritual, é o nosso corpo perispiritual, porque nós emitimos para esse corpo perispiritual, que vai ser semelhante a esse aqui, para as pessoas que me conheceram aqui. Mas lá no mundo espiritual, eu posso moldar um corpo perispiritual para eu me relacionar com aquelas pessoas que eu vivi. Mas isso precisa o quê? Precisa de conhecimento e evolução moral e espiritual para isso. Para poder permitir que você faça isso. Então, eu vou apresentar esse corpo. E eu vou emanar para esse corpo, através dos meus sentimentos, através da minha mente, ou seja, da minha alma, que nada mais é o que é esse corpo perispiritual, cheiros que ainda existem no mundo espiritual. Não é? E eu vou ser identificada. Então, precisamos aprender tudo isso para poder a gente saber o que é realmente uma família corporal, o que é uma família espiritual. Né? Eu preciso evoluir. Agora, tem um detalhe, viu, gente? Veja bem, eu estou na minha família corporal, né? E eu consegui evoluir moralmente mais do que aqueles que eram da minha família corporal aqui nessa existência, vamos dizer. Pronto, vou falar com relação ao meu marido. Verdade, né? 45 anos de casado, de repente descobri que há 17 anos ele vivia com a empregada dentro de casa como amante. Fora lá fora, o que foi descoberto. Lesar financeiramente, meio mundo de coisa. Mentir o tempo todo. Mentir 24 horas, manipular, certo? Fazer de tudo para que você não seja independente, para poder manter no cabresto. Né? E quando você descobre isso, descobri com 45 anos de casado, gente. É muito tempo. E eu podia me acomodar a isso? Como? Com o conhecimento que eu tenho, com os exemplos que eu tenho, eu ia me acomodar a isso? Jamais. Eu seria uma pessoa que não estava me amando. Eu não tinha aprendido a me amar. Então, se eu não tinha aprendido a me amar, como é que eu amava o meu semelhante? Não é? Então, deu um basta. Mas o que é que vai acontecer? Vamos nos encontrar, não vamos? Vamos sim. Aqui não. Porque a vida dele é uma, a minha é outra. Mas quando chegar no mundo espiritual, se eu tiver mais evoluída, veja bem, não estou dizendo que eu estou não, mas se eu tiver mais evoluída moral e espiritualmente que ele, eu vou poder ajudá-lo. Por isso que não pode existir o ódio, o rancor. Você reconhece que o cara errou, que ele não devia ter feito aquilo, entendeu? Que o pior de tudo é você analisar e ver que o maior prejudicado é ele. É você compreender isso. Quando a gente compreende isso, é a doutrina espírita que faz a gente compreender isso. Que o mais prejudicado é ele. É o que enganou, o que mentiu, o que fez coisas erradas, entendeu? Aí o que é que acontece? Eu vou me encontrar com ele lá no mundo espiritual. Então eu não posso ter ódio por ele. Porque eu vou ter que estar em condições de, na hora de vê-lo, ajudá-lo. E quem sabe, numa outra existência, não vir como marido e mulher, porque ele pode fazer a mesma coisa. Porque eu tenho a impressão que já é a segunda vez, né? Eu tenho a impressão que já é a segunda vez.
E eu aceitei voltar justamente para ver se ele se melhorava, mas não teve jeito, não. Acho que já é a segunda vez que eu venho e acontece a mesma coisa, ele não consegue. Eu venho para ajudar, mas não consigo, eu não consigo. Mas nem que, mesmo assim, acho que alguma coisa deve ter ficado, alguma coisa, entendeu? Mas, quando ele desencarnar, é que ele vai conseguir, no mundo espiritual, quem sabe, tomar consciência, reconhecer que errou e vai querer reparar. Então, eu estou dando um exemplo. Aí a gente vem na família. Aí eu recebo ele como um filho. Certo? Olha, está lá gravado em mim tudo que ele aprontou. Então, aquele filho vai ser aquele filho que muitas vezes eu não vou confiar. Eu não sei porquê, mas eu tenho um pé atrás com ele. Eu o amo, porque é meu filho. Saiu, eu gerei, tudinho. Mas eu tenho um pé atrás com ele. Não sei. Ai, meu Deus, eu não sei. Eu tento, eu amo, eu sinto que eu amo, mas não confio. Eu amo, mas não confio. E aí, quando aquele filho começava a me dizer que ele é alcoólatra também, meu marido, aí, o que aconteceu? O filho começar a querer beber. Aí eu vou me lembrar. Aí eu digo, pronto, e agora, meu Deus do céu? Entendeu? Eu vou lidar com o filho, porque se ele não se melhorar, minha filha volta do mesmo jeito. Certo? Mentiroso, alcoólica e raparigueiro. Gente, isso é a realidade. Por quê? Agora veja bem. Se dependesse de mim, ele não voltaria assim. Ou não teria nessa existência ficado assim, continuado. Sabe? Eu digo isso porque meu bisavô, ou foi meu tataravô, que eu acho que é ele. Entendeu? E que eu era a tataravó minha, nessa existência. Está entendendo? A questão da reencarnação, como é importante você saber disso. Isso faz com que você compreenda. Então, lá, Porque a gente escuta falar, né? Não escuta falar dos casais que existem na família ancestral da gente? E a gente vai começando a observar. Peraí, eu me encaixo nisso. Entendeu? E aí você vê que você está sendo a reencarnação daquele seu ancestral lá atrás. Aí o que acontece? Veja bem. O que eu estava dizendo? Você precisa entender isso para poder ajudar. Então, a modificação dele não depende de mim. Depende? Depende do mundo espiritual? De ninguém. Depende de Deus? De Jesus? Só depende dele. Quando ele tomar consciência e reconhecer os erros e querer reparar, aí então a ajuda vai chegar. Mas enquanto ele tiver só tomado consciência, eu não devia ter feito aquilo não, ela nem merecia. Mas só isso, certo? Eu não assumi os meus erros, então eu tenho que assumir. Eu vou voltar desse jeito, vai voltar desse jeito ainda, do mesmo jeito, e eu vou ter que enfrentar novamente como filho. Como marido, mas não, eu acho que eu não quero mais não. Como marido, não. Já bastou. Duas oportunidades já foi demais, certo? Aí tá bom demais, né? Mas se a espiritualidade disser, não, mas é melhor tu ir, entendeu? Vai na terceira, vê se tu dá uma ajeitadinha agora. Aí pode ser que eu venha, por quê? Porque eu tenho responsabilidades maiores do que as dele. Não é? Porque eu consegui já compreender tudo isso, e ele não. Por isso que a gente tem que entender o outro. Essa questão do processo evolutivo nosso, gente. Quem é que está aqui, quem é que está aqui, quem é que está no meio, quem é que está lá em cima, quem é que está lá embaixo. E quem é que tem que ajudar? Quem está aqui, ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui. Quem está em cima ajuda todo mundo. O que está lá embaixo é que não pode subir para ajeitar o outro. Não tem como. Ele não tem o que dar ao outro que está mais acima.
Por isso que a gente tem que evoluir. Por isso que a gente tem que deixar de lado as nossas picuinhas, certo? Deixar de lado o nosso orgulho. Porque quem faz a gente guardar a mágoa, o ódio todo, é o orgulho. Mas como é que pode fazer isso comigo? Eu tão boazinha, um amorzinho de pessoa. Eu espírita, vivo na casa espírita, e ele fazer isso comigo. Me trair. Sim, e aí? Quem traiu foi ele, não fui eu. O errado seria que eu, com todo o conhecimento, fazendo palestra, tivesse traído. Aí sim. Aí a coisa pegava. Porque a responsabilidade é maior. A dele vai ser menor, apesar de que ele era muito católico, aliás mas não adianta, que eu vejo muito espírita dentro das casas espíritas, de manhã, de tarde, de noite, tomando água fluidificada, passa, e não se modificou em nada. A mesma coisa acontece na igreja católica. Vai para a missa, se comunga, confessa, louva, faz não sei o quê, e não muda nada. É igual a música de Fernando, como é? Fernando não sei quem, que diz, não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado. Então não adianta vir ao centro espírita todo dia, toda hora e fazer tudo errado. E a responsabilidade é maior, porque você está tendo a oportunidade de conhecer a essência do ser que nós somos. Matéria, alma e espírito. Ou como a gente fala, matéria, perispírito e espírito. Na nossa linguagem espírita. Então, gente, é algo assim que a gente... Aí, entender o família espiritual, eu não gosto de me deter naquela questão metodológica, não sei o quê. Eu gosto de falar, por isso que eu disse que eu gosto de conversar. Eu gosto de falar das coisas porque eu passo e como eu reagi, não é? Então, se eu reagi e hoje eu me sinto bem, me sinto tranquila. Aliás, me senti logo, viu, gente? Porque isso aconteceu num domingo à noite, quando eu descobri. Na quarta-feira à tarde, eu estava na Rádio Tabajara apresentando o programa. Falando de ingratidões e mais não sei o que lá que tem no livro. Esse espírito no Evangelho. Veja bem, por quê? Porque eu estudei, porque eu falava, porque eu pregava e eu vivenciava. Porque se não vivenciar, quando chegar os testes, o que foi que aconteceu comigo? Uma prova. As nossas provas, passou, olha, agora você vai ter que passar nessa prova e tem que estar preparada para passar com 10. Eu acho que eu passei com 10, viu? Graças a Deus. Porque se eu não tivesse passado com 10, eu não estava aqui, né? Nem estava no rádio com 2 dias, 3 dias, apresentando o programa. Até meu filho olhou para mim e disse, mãe, a senhora vai para o programa? Eu disse, vou, meu filho, o que é que os ouvintes têm a ver com os meus problemas? Que eu estou passando. Eles não têm nada a ver, eles ficam esperando toda quarta-feira ouvir a mensagem do programa. Então, eu tenho que estar lá. Né? E aí você diz assim, rapidinho, Mamália, tu não tem nenhum sentimento assim negativo? De vez em quando me vem na mente determinadas coisas, determinados flashes, aonde acontecia determinadas coisas, mas como eu não tinha a maldade dentro de mim, eu também não registrava aquilo. Às vezes me vem na lembrança a época de namoro, né? Aquela criatura, tem um aí que me conhece, aquela época de namoro, né? Onde a gente tem aquelas ilusões, né? De adolescente. Eu me lembro, né, aquele jovem, né, que me enganou. Que me enganou. É uma farsa. Mas tem gente assim? Tem. Em todo canto. Não é só dentro da família, não. Tem no trabalho, tem em todo canto. Aquelas pessoas que mentem tanto, que elas acreditam na própria mentira. Né? Ele é desse jeito. Eu estou falando aqui, vai sair no YouTube, eu quero que saia, que ele escute. Eu não tive tempo de dizer isso a ele. Entendeu? É uma forma dele fazer uma avaliação dos atos e tentar se melhorar já agora, porque já está pertinho, já está com 72 anos, está doente, pressão alta, não sei o quê, se cuide.
Porque senão você vai chegar lá no mundo espiritual, vai se sentir mal, porque não vai ter... Qual é a casa que ele preparou no mundo espiritual para ele? Casa de mentira, de bebida e de fornicação. Hã? Aí depois vai querer mansão? Não. A gente encontra no mundo espiritual o que a gente plantou aqui nas nossas atitudes, para conosco e para com o outro. Porque não pense que você fez mal à sua saúde, porque você pegou e bebeu até não sei o que você vai dizer, não, foi a bebida. Não, a bebida só entrou na sua boca porque você pegou o copo e botou na boca e bebeu. Não é não assim? Não foi você? Foi você que quis. Então, você vai ter que responder por aqui. Gente, chegamos ao final da nossa conversa. Eu espero que tenha ficado entendido. E passem essa semente para as pessoas por aí, viu? Dentro de casa mesmo, vão conversando, joga uma conversinha aqui, joga uma conversinha ali, uma cimentinha aqui, que é para as pessoas começarem a abrir os olhos de ver, como Jesus tanto fala no Evangelho, e os ouvidos de escutar. Muita paz, que Deus continue nos abençoando sempre.